Continua com a mão assim e assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Boa noite. Boa noite. Não escutei, boa noite. O boa noite de vocês tem que ser igual a alegria que eu escutei vocês cantando quando eu cheguei aqui. A alegria do Senhor. Então eu fiquei alegre. Cheguei aqui meio assim. A hora que eu escutei vocês cantando, tudo levantou, né? Pois bem, é com muita alegria que eu venho aqui novamente para poder partilhar com vocês um pouco da experiência de oração, um pouco da experiência com a palavra, a partir do que o Douglas me pediu para falar um pouquinho com vocês. Não sei se vou contemplar, espero que Deus nos ajude, né? Antes da gente começar, eu queria convidar vocês a ficar do lado de alguém muito próximo de vocês. Talvez você já até esteja, né? Um amigo, ou alguém que você já tem um pouco mais de proximidade, um companheiro de equipe ou não de equipe. Tá todo mundo aí do lado dessa pessoa? Sim? Já olhou uma vez para essa pessoa? Olha para ela direito agora. Dá uma olhada dentro dos olhos dela. Isso mesmo. Agora eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E enquanto a gente canta essa música, eu vou te convidar a recordar das vezes que essa pessoa que está aí ao seu lado, ou que está começando a ficar do seu lado, eu não sei qual o tipo de relação, às vezes que ela foi isso para você. Isso que a música vai dizer. Eu vou te convidar a fechar os olhos somente para ajudar a se concentrar e a escutar o que Deus já tem para nós através dessa música. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que a nossa saudade voltará. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos me desmoronar, tu trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que não sou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que não sou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Vamos cantar isso? Que Deus me ama, que não sou só, que não sou só. Que Deus cuida
diz coragem, que Deus me ama e não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, seja ela mais próxima à sua nesse momento, seja ela que você começa a se aproximar. E essa pessoa é a pessoa que pode te dizer a todo instante, através dos seus gestos, através do seu olhar, o quanto Deus te ama. Mas você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Você não caminha sozinho. Você não caminha sozinho. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Canta agora olhando para ela. Que Deus me ama e não estou só. Que Deus cuida de mim. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Pode soltar as mãos. Essa pessoa que está do seu lado, Deus a escolheu para estar do seu lado. Seja somente aqui agora, seja daqui para frente, ou seja, até o momento que vocês estão aqui. Talvez as pessoas que estão do seu lado já estão do seu lado há muito tempo, né? Talvez seja seu irmão, desde que você nasceu. Pois bem, vamos pegar a palavra. Eu vou dizer a vocês o que Deus tem para nós nesta noite. Vamos pegar o Salmo 132. Salmo 132. Amém? Amém? Sim ou não? Então vamos lá. Eu queria que vocês lessem comigo, pode ser? Vamos lá. Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do irmão que desce para a colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Então temos o versículo 1. Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. Quando eu rezava para esse momento, a palavra que Deus me dava e que movia o meu coração era esse salmo. Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos viverem unidos. Não é à toa que eu pedi para vocês olharem para quem está do lado, para dar as mãos. Não foi à toa. E aí, quando eu preparava, uma frase saltou aos meus olhos quando eu estudava essa palavra, que é a seguinte: nada entristece mais a Deus do que a divisão no meio dos seus filhos. Vou repetir. Nada entristece mais a Deus do que a divisão no meio dos seus filhos. Vamos repetir isso? Nada entristece mais a Deus do que a divisão no meio dos seus filhos. Vejamos, irmãos, como nós aborrecemos a Deus quando nós vivemos divididos, em brigas, em discórdias, com rancores, com ressentimentos, seja onde for. Seja aqui no JSC, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, nos nossos estudos, seja onde for. Como desagradamos a Deus quando vivemos divididos. E a palavra diz assim: ó, como é bom, como é agradável para os irmãos viverem unidos. A palavra já diz, né, como que é bom. Quando você tem alguma coisa boa, você fala assim: nossa, como é bom, né? Quando você está num lugar que você gosta, você fala: como é bom estar aqui.
E assim diz o salmista: como é bom, como é agradável viver unido. E olha só, quando nós temos a unidade, com a unidade a gente tem o amor. Sem a unidade, a gente tem a discórdia, a gente tem a divisão. E a palavra segue, veja que bonito. Da forma como ele diz assim, como é bom, como é agradável para os irmãos viverem unidos, ele continua dizendo: é como óleo precioso, é como óleo que se derrama. No Antigo Testamento, irmãos, o óleo era sinal de quando ungia os sacerdotes para que eles fossem consagrados e santificados. Veja só, viver unidos é como se a gente fosse santificado e consagrado por Deus. Tem coisa mais bonita que isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quando a gente vive unido, nós somos consagrados, nós somos santificados como o óleo que desce da barba de Arão. O óleo, que a gente parece estranho falar, né? Mas é porque ele foi ungido. Como eles usavam barba, né? Então o óleo escorria mesmo pela barba. Mas é para a gente saber a beleza desse óleo, o significado desse óleo, que também representa para nós o Espírito Santo de Deus. Ele que nos unge e que nos faz ser consagrados e santificados por Deus. Mas o problema, qual que é o problema? A palavra é linda. O maior problema nosso é que a gente não coloca a palavra em prática, não é verdade? Comigo é assim, com vocês é assim. Não é verdade? O maior problema nosso é esse. A gente escuta aqui, eu tenho certeza, nós vamos escutar aqui hoje e amanhã a gente vai esquecer. Se a gente quiser, obviamente. A palavra pode cair, crescer raízes, se a gente permitir. Se a gente não permitir, vai ser como a palavra do semeador, né? A semente cai, os espinhos levam, não sei quem mais carrega, basta a gente querer. Mas o problema é que a gente tem perdido os valores de relacionamento, os valores de convivência, os valores de companheirismo, que representa nada mais, nada menos do que a unidade. Temos perdido o olhar devagar, o olhar para o outro. Temos passado muito depressa pelo outro. Oi, tudo bem? Né? O namorado diz assim, que eu cumprimento as pessoas assim, tudo bem? Ele me fala assim, seu Salvo, você tá bem? Eu pergunto, tudo bem tão rápido? A pessoa fala, tudo bem, né? Mas seu Salvo, você tá bem, né? Eu pergunto assim, como vai? Apesar de que você vai dar margem para ele dizer tantas coisas que ele está sentindo, você não tem tempo. Mas pergunta como você vai, né? Fala, oi, tudo bem? Espera um pouquinho, para um minuto, né? Na correria, você fala, depois eu converso com você, eu espero que você esteja bem. Mas dê atenção, conviva, cria comunhão, cria amizade, cria laço. E isso que tem faltado principalmente no nosso mundo de WhatsApp, né? Mundo de Facebook, mundo de smartphone. Eu tô falando de mim mesmo, tá, gente? Tô falando de quem tá perto de mim, não, de mim mesmo. A gente vive aqui, ó, olhando aqui, ó. Fez barulhinho de me olhar, né? Todo tempo. Esse é o nosso mundo. Não olhamos mais no outro, no olhar do outro, olhamos pro celular agora, né? O mundo real já não existe mais. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, de um povo, ou melhor, nós precisamos de jovens de OPSC que amem a comunhão, que amem se reunir para adorar a Jesus, que amem se reunir para conversar, para falar da família, para falar do problema que tem com a mãe, com o pai, com o irmão, com o namorado, com a saúde da tia, com a avó, com a saúde da avó. Eu preciso conversar, eu preciso saber da vida do outro, eu preciso conviver. Eu preciso criar comunhão. E nesse lugar aqui, não há lugar mais propício do que isso, do que esse, para criar comunhão. Que é um lugar onde a gente se reúne naturalmente. Vocês têm um dia e horário para se reunir, não tem? Mas muitas vezes a gente só reúne igual não perdoem a palavra que eu vou usar. Já viu o boi quando junta? Você nem sabe o que o outro está vestindo. Você não sabe o que o outro está sentindo. Você nem sabe o que o outro está passando. Se reúne, pô, chegou o horário, o dia e o horário, vou reunir. Mas você não sabe o que o outro está sentindo. Você não sabe o que a família do outro tem. Eu estou falando isso porque eu vivo isso lá no meu grupo, que eu esqueci de apresentar.
Eu participo do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, lá na capela da UFV, toda sexta-feira, 12h15. Sejam bem-vindos, quando lá estiverem. Quando nós estiverem também, podem ir para lá. Mas vejam só, o convite que Deus tem para o JSC hoje, escutem, é de comunhão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Precisamos viver a comunhão. Precisamos viver a comunhão. Olha nos olhos, viu? Aproveita esse momento, você não vai olhar no olho nunca mais. Precisamos viver a comunhão. E a comunhão não é uma comunhão simples assim, não. Igual que a gente fala assim, você está de acordo com isso? Está todo mundo em comunhão? Não. A comunhão no seu sentido real, a palavra grega, ela vem de koinonia, que significa que não se pode dividir. Nunca. Não se pode dividir. Esse é o pedido de Deus para nós. Não se dividam. Não se individualizem, que é o que é mais comum hoje. O individualismo, o isolamento. Eu já não procuro mais contar com o outro, falar para o outro dos meus problemas, porque isso implica, sabe o quê? Humildade. Falar para o outro das minhas misérias, eu preciso ser muito humilde. Porque muitas vezes eu me inflo de vaidade, de egoísmo, a ponto de ficar tão preso a mim, que os outros não podem ver como eu sou fraca, como eu sou impotente, como eu sou incapaz, como eu peco. Acontece muito isso com a gente. Muitas vezes, como eu disse, nós temos nos encontrado, vocês têm se encontrado somente aqui. Vocês têm se olhado somente aqui. Em poucas horas, em poucos dias. Mas é preciso saber do coração do outro. Eu preciso saber do coração do outro. Senão não faz sentido se reunir em Cristo. Em Cristo. Em qualquer outro lugar, pode ser. Uma rodinha de amigos no bar, de amigos. Agora aqui não. Eu preciso conhecer o coração. Aqui eu não posso conviver somente de oi. Na igreja nós não podemos fazer isso, e é o que a gente mais encontra muitas vezes. Pela vida de cada um, pela personalidade de cada um, que isso conta também. Mas aí, por que eu pergunto isso para vocês? Porque infelizmente, muitas vezes, principalmente aí eu volto para dentro da igreja, nós vamos vivendo um aprofundamento, nós vamos vivendo uma convivência, um relacionamento somente vertical. A gente cresce em Deus, a gente cresce no conhecimento da doutrina, a gente cresce no sacramento, a gente vai à missa todo dia, mas eu só fico com Deus. Eu e Deus. Não chega perto de mim não, gente. Estou concentrada, eu não olho para o lado, eu não olho para quem está do meu lado, e aí eu digo para vocês, não faz nenhum sentido. É lógico que eu preciso, e quem assim estiver, permaneça. Conheça Deus, busque o conhecimento da doutrina, da palavra, aprofunde mesmo. Nós precisamos disso, isso tem estado em falta. Mas nós precisamos olhar para o lado. Já viu como é a cruz? Tem uma cruz aqui? Tem ali, ó. Ela é para cima, mas ela é para o lado. Então, o meu relacionamento com Deus, a minha profundidade com Deus, ela tem que abrir para o lado. Ela tem que ir para o outro. Senão não faz sentido nenhum eu conhecer a Deus para mim mesmo. Não faz sentido, da mesma forma, quando a gente busca autoconhecimento. Do que adianta eu me conhecer para ficar comigo mesmo? Preciso conhecer para me amar mais o outro, para compreender mais o outro, para eu querer ficar mais do lado do outro, para eu entender que ele peca como eu, que eu peco como ele, que ele erra como eu, que eu erro como ele. E muitas vezes isso não acontece porque a gente está preso em nós mesmos, como se nós fôssemos muito bons de conviver, né? Pior que a gente prefere não conviver com a gente mesmo, né? Mas a verdade é essa, né? Estou falando aqui do meu coração, tá, gente? Do que eu vivo. Não é experiência próxima, é experiência própria. Isso tudo passa pela nossa cabeça, porque somos humanos, somos pecadores, somos limitados. E se vocês não pensam isso, que bom. Deus te livre de pensar um dia. Mas eu pergunto para vocês, sabe o que mais falta hoje nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão fraterna? Quem falar para mim, deixa eu ver o que eu vou dar.
vou dar uma caixa de bombons. O que falta hoje nos nossos relacionamentos? É uma palavra. Começa com A. Tá louco, padre. Eu só vi você falando, tá? Depois eu te dou. Então, o que mais falta, meus irmãos, nos relacionamentos, na nossa convivência, na igreja, nas pastorais, nos movimentos, é o amor. Sabe por quê? A resposta é simples. Quando há amor, qualquer presença é boa. Quando há amor, aquele que a gente desconhece, aquele que a humanidade inteira joga pedra, a gente ama, a presença é boa, a gente quer conviver. Quando há amor, toda presença é boa. Se a presença não agrada, é porque falta amor. Repita isso para você. Se a presença não agrada, repita. Se a presença não agrada, é porque falta amor. De novo. Se a presença não agrada, é porque falta amor. Quando nós amamos, nós então vivemos em comunhão. Eu preciso amar. Eu preciso amar. Santa Teresinha nos ensinou muito isso, né? Na sua pequena via de amor. Sofria tanto no Carmelo, porque ela era tão novinha, e as irmãs mais velhas tão duras com ela, né? Aí quando alguém brigava com ela, ia lá, dava uma rosinha, ia lá, fazia um cafezinho, né? Amava, só amava. E como a gente não sabe mais o que é amor, né? Hoje, a gente não sabe mais o que é amor. E é quando a gente ama, meus irmãos e irmãs, quando a gente ama e quando a gente vive a comunhão, aí sim a gente agrada profundamente a Deus. Porque aí sim a gente prova e a gente revela a quem verdadeiramente nós seguimos. E a quem verdadeiramente nós temos nos aprofundado, que é o próprio Jesus. E Ele mesmo nos dá exemplo disso. Eu recordo o próprio Douglas me recordou de uma reunião do AS. Quando eu falava, era uma adoração, não sei quem estava lá, lembra? E eu pedia pra gente olhar para Jesus. E eu dizia assim, que Jesus tem a capacidade de nos olhar devagar. Porque o mundo já nos olha depressa demais, né? O Padre Fábio também diz isso. E eu disse isso lá assim porque Jesus, ele nos ensina isso. Ele é o próprio exemplo disso. Todo mundo jogava pedra, todo mundo julgava, todo mundo condenava aquela mulher. Ele parou, se abaixou e olhou para ela. Amou. Jesus amou. Esse é o maior exemplo de comunhão, de comunidade, de fraternidade, de amor. É a Ele que a gente segue, não é? Não é Jesus que... Como é que é o nome do jovens? Seguidores. Se é Ele que nós seguimos, que você segue ainda mais especificamente, é assim que a gente deve agir, como Ele agiu. Amar como Ele amou, pensar como Ele pensou, sonhar como Ele sonhou. Amar como Ele amou. E aí eu pergunto para vocês, como nós temos olhado? Como nós temos olhado para as pessoas? Como você tem olhado para as pessoas? Não precisa me responder. É até como temos olhado para as pessoas? Me responda não, né? Pensei, como vocês têm olhado para as pessoas? Com quem está aqui no JSC? Com quem está chegando? Vocês que estão chegando? Como vocês têm olhado para as pessoas? Como vocês têm olhado para quem está na rua? Para quem cerca vocês? Como que é o olhar? Como que é o seu relacionamento com seus irmãos e irmãs na fé? E aí, meus irmãos, eu digo a vocês, onde as pessoas estão unidas em oração, na partilha de vida e em comunhão, o Espírito Santo se derrama como um óleo precioso. Vocês
conhecem o Espírito Santo, não conhece? Não é o Estado, não. Vocês conhecem o Espírito Santo? Conhecem? Já tiveram experiência com o Espírito Santo? Sim? Sim ou não? Quem aqui não teve experiência com o Espírito Santo? Tem que levantar a mão. Não precisa ser vergonha. Quem aqui já foi batizado? Quem aqui é batizado? Pronto, todo mundo teve uma experiência primeira com o batismo no Espírito. Agora há aquela que de fato a gente se aprofunda e que de fato os dons vêm para fora e a gente começa a rezar e rezar e rezar muito mais do que a gente sempre rezou. Você que já teve sabe o que eu estou falando, você que ainda não teve, desejo de ter. É muito bom, não é? É muito bom. E aí eu digo para vocês, irmãozinhos, amados, nós não podemos viver sozinhos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode viver sozinho. Você vai me desculpar, mas você não pode viver sozinho. Fala aí pra mim. Você não pode viver sozinho. Meus irmãos, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos, presta atenção, nós precisamos ser amados e amar. Isso é não viver sozinho. Quando eu amo e quando eu sou amada, eu não tenho como viver sozinho. E talvez você me escute e se pergunte assim, mas eu não sou capaz de amar, Alessandra. É sim. Sabe por que você é capaz de amar? Porque Deus tem ama em você. Você não ama com seu amor. Se você amar com seu amor, ele vai ser muito fraquinho. Vai brigar todo dia, toda hora com a pessoa. Agora, quando você ama com o amor de Deus, esse se compreende, se entristece junto, se compadece, sofre junto. Você é capaz de amar e de ser amado. Um dia foi muito difícil para mim compreender isso. E eu vou contar para vocês rapidinho. Quando eu coordenava o meu grupo de oração, eu achava que eu pensava assim, não, eu não consigo passar tudo sozinho. As pessoas se perguntavam se eu estava bem, eu falava que estava tudo bem, não, tudo bem. Só que dentro de mim existia um turbilhão de coisas. Só que isso tinha um nome. Sabe como é que é o nome disso? Eu não contar com as pessoas, eu ficar com tudo pra mim. Isso se chama autossuficiência e prepotência. Depois que eu fiquei sabendo que era isso, eu não queria mais sentir isso. Mas eu já sentia isso, prepotência e autossuficiência. Foi uma luta reconhecer isso e saber que eu era prepotente, que eu não queria contar com ninguém, que eu conseguia fazer tudo, mas assim, o problema é que a princípio, aos nossos olhos, é bom, né, que você pensa assim, não, é para não amolar ninguém, né, é para não incomodar as pessoas, mas não. Na verdade, interiormente, inconscientemente, o que é pior, você não sabe que você, na verdade, está sendo prepotente ou autossuficiente. E pior, você não se deixa ser cuidado, e nem ser cuidado. E aí você se perde, e aí você fica doente. Porque você reconhece um dia, quase morto no chão, que você precisa das pessoas. Você precisa daquele que chega a pessoa e fala, como é que você está? Pode falar como é que você está, que ele quer te escutar. Se você coordena, quem coordena aqui, pode falar como é que você está. Você não é forte da forma como você pensa. Você já coordenou, você não é forte da forma como você pensa. Você é fraquinho. Depende do outro, sim. E a comunhão, ela pede de nós isso, irmãos. Sermos autênticos. Nós precisamos ser verdadeiros. E ser autênticos implica você se expor. Você mostrar o seu coração. Não precisa ter medo, viu? É quando somos fracos que somos fortes, diz a palavra já, né? Então vejamos. Nós precisamos ter um coração atento à comunhão. Ao que Deus nos fala quando estamos unidos pelo amor com os nossos irmãos. É de lá onde estão unidos que o Senhor se manifesta. E o problema também é que hoje viver em comunhão se resume muitas vezes em conversas espontâneas, em reuniões, ou muitas vezes em diversões. E aí eu vou terminando a partir dizendo assim, que a verdadeira comunhão, ela é muito mais do que conversa espontânea, ela é muito mais do que uma reunião, ela é muito mais do que uma diversão. A verdadeira comunhão é experimentar a vida juntos, amando desinteressadamente, compartilhando com um coração sincero.
fazendo sacrifícios. Você já fez sacrifício por alguém? Pela dor do outro, pela família do outro, pela doença do outro. Você já parou sua vida pelo outro? Já deixou de dormir pelo outro? Já parou para rezar pelo outro? E consolando os que sofrem. Viver a comunhão exige muito de nós. Mas eu pergunto para vocês, quem falou que ia ser fácil? Alguém falou? Mas ainda assim eu prefiro continuar aqui, vocês. Eu prefiro. Mesmo sofrendo, mesmo estando em combate, mesmo não entendendo muitas coisas de mim mesmo, eu prefiro continuar aqui. Busquem a Deus nos irmãos. Não fiquem só aqui, porque isso não agrada a Deus. Precisamos, é óbvio, estar aqui sempre, mas precisamos abrir. Literalmente, abrir. Abra os seus braços, né? Pro outro, abra o coração pro outro. E para terminar, eu digo que 3 palavras ficaram para mim quando eu rezava. Não necessariamente 3 palavras, mas 3 pontos. Primeira palavra, mudança de lugar. Segunda palavra, perdão. Terceira palavra, egoísmo. O que isso representa para vocês? Deus pediu para que eu dissesse. Falta perdão aqui? Falta perdão na convivência entre vocês? Falta perdão na família? Será que nós temos vivido no nosso egoísmo? E o egoísmo nada mais é do que estar preso a nós mesmos. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. Porque quando a gente ama, a gente sai de nós. Nós saímos de nós quando a gente ama. Então, tem acontecido, tem vivido egoísmo aqui, tem acontecido situações egoístas aqui. Só pense. E eu também vou pensar aqui. E a terceira palavra, mudança de lugar. E agora eu vou convidar vocês a fazer um gesto concreto. No início eu pedi para que vocês ficassem ao lado de quem vocês têm mais contato, não é? Mas a comunhão não é somente com quem a gente tem mais contato. Não é só com quem a gente mais gosta, aquela fofinha, aquele é fofinho. É com quem a gente talvez não vou chegar ali não. Tá muito mais cômodo ficar aqui do que conhecer outra pessoa, não é? Mas a mudança de lugar ela vai começar aqui hoje em nome de Jesus. Nessa comunidade, nessa fraternidade de JPCC. Mude de lugar. Vou te convidar a se levantar. E você vai ficar do lado de alguém que você talvez não conviva tanto. Talvez alguém que você precisa até se perdoar, pedir perdão. Alguém que você precisa conversar. Enquanto isso a gente vai tentar.